isso é agora. Fomos à Índia contar a história da Santa Teresa de Calcutá. É isso, a Igreja Católica, a partir de hoje, tem uma nova santa. Madre Teresa de Calcutá, agora é Santa Teresa de Calcutá. E o Fantástico acompanhou a canonização da mulher que virou sinônimo de caridade. E foi até Calcutá, na Índia, para contar a história da Santa dos pobres e doentes. As missionárias da caridade deixaram as periferias para celebrar no núcleo da igreja. Não esperaram o sol sair para fazer fila. As freiras conhecem a popularidade de Madre Teresa de Calcutá. A Praça de São Pedro confirmou. Mais de 120 mil pessoas, 2.200 religiosos, 600 jornalistas credenciados. O calor desafiava as roupas das religiosas. Mas foi o dia de exibirem orgulhosas o sari de algodão branco com faixa azul. A boa nova é a canonização de uma das mulheres mais importantes em 2000 anos de igreja. Os pobres tiveram lugar de honra. 1.500 atendidos pela congregação da homenageada ficaram num lugar especial em frente ao altar. Ouviram o Papa garantir que a religiosa está no céu. Santa Teresa de Calcutá. Santam esse discernimus e definimus. Francisco admitiu a dificuldade de deixar para trás um nome tão familiar, quase íntimo. Ele acha que a ternura se chama Madre Teresa. Continueremo a dir-lhe Madre Teresa. Um discurso acompanhado por indianos de Calcutá, essa minoria católica da Índia cantarolou hinos da igreja. Diante da multidão se destaca o casal de brasileiros Marcílio e Fernanda. Ela rezou para Madre Teresa livrar o marido de infecções cerebrais. A doença sumiu sem explicações médicas. E para a igreja isso foi um milagre. A família Andrino entregou as relíquias de Madre Teresa ao Papa. O fechamento de um ciclo que começou 8 anos atrás com a recuperação repentina de Marcílio. Fernanda se emocionou com tudo o que viveu. Faz com que a gente acredite que a misericórdia de Deus, que Madre Teresa realmente ela continua, até hoje olhando pelos mais necessitados. Que foi na nossa noite mais escura que a Madre foi e intercedeu por nós. O símbolo da defesa incansável dos pobres recebeu uma reverência valiosa. A igreja agora tem certeza que a chamada Santa das Sarjetas é de fato santa. Há quase 20 anos, não tem um dia em Calcutá em que não se reze uma missa diante do túmulo de Madre Teresa. Não tem também um único dia em que famintos fiquem sem comida, pobres sem abrigo e doentes sem tratamento. A missionária morreu 19 anos atrás. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II e agora, por tudo o que fez por quem mais precisava, por sua entrega incondicional e por 2 milagres atribuídos à sua intervenção, foi canonizada pelo Vaticano. A partir de hoje, a Madre é Santa Teresa de Calcutá. Em 1929, quando chegou a Calcutá, a noviça Agnes Gonja Boiagil foi ser professora de geografia e depois diretora de uma escola de meninas ricas. Virou madre e adotou o nome religioso de Teresa. Por 17 anos se fez a mesma pergunta: Deus não quer o bem de todos? Madre Teresa queria fazer alguma coisa para ajudar uma população que era miserável como hoje, vivendo entre o lixo e o esgoto, bebendo água contaminada, se alimentando no meio da rua, desconhecendo noções básicas de higiene. A Índia continua sendo um dos países com mais pobreza no mundo. E Calcutá, onde muita gente ainda toma banho na rua, simplesmente porque falta água em casa, sempre foi um lugar de muitas doenças e pouco tratamento. Foi numa viagem de trem em 10 de setembro de 1946, exatamente 70 anos antes de sua canonização, que Madre Teresa ouviu o que entendeu ser a voz de Cristo. E de repente ela vai fazer um retiro e ouve uma voz dentro do trem: tenho sede. Pode ter sido um pobre, alguém que disse aquilo, e ela entendeu depois que era a voz de Jesus falando nos pobres.
Num gesto que acabou entrando para a história, Madre Teresa tirou o hábito preto da antiga congregação e colocou um sari, que a deixou mais próxima da mulher indiana e se tornou também uma marca da congregação das missionárias de caridade, fundada por ela. Quando finalmente recebeu a autorização da igreja para começar sua obra, Madre Teresa veio exatamente para essa rua, para esse lugar onde eu estou aqui, dar aula para as crianças dessa favela de Calcutá. Na primeira aula foram 21 crianças. Madre Teresa deu aula assim mesmo, a céu aberto. Ensinou o que sabia porque não tinha experiência, mas assim começava uma obra que mudaria a história dessa cidade e mudaria a história do que a gente conhece como caridade nos últimos anos. A irmã Cristine conta que Santa Teresa não tinha dinheiro, não tinha nada, então escrevia no chão para ensinar inglês. A madre também dava banho nas crianças e ensinou as mães a fazer aquilo diariamente, com água de uma fonte que brotava na rua, onde foi colocada uma escultura dela. Quando ela veio pela primeira vez, a situação era bem pior que agora. As casas ainda eram de barro. Madre Teresa também alugou 2 apartamentos pequenininhos, onde começou a tratar dos doentes. Ela ia até a ponte, por onde passava o trem, onde até hoje as pessoas saltam do trem enquanto ele ainda está andando e vem caminhando pelos trilhos. Madre Teresa recolhia nesse lugar as pessoas doentes e trazia para cá para tratar delas. Com o tempo, a obra foi crescendo e Madre Teresa conseguiu uma escola. A escolinha de Madre Teresa, fundada em 1950, é essa aqui. É uma escola pequenininha, mas já bem diferente do improviso que foram os primeiros anos. Essa escola foi reformada depois que a obra de Madre Teresa cresceu. Essa aqui é uma sala de aula exatamente como no tempo da Madre Teresa. Mesmo que tivesse fechada na sala de aula, Madre Teresa jamais se esquecia da miséria de Calcutá. Dessa janela, ela via o lixão que tem aqui na chamada favela do convento, onde até hoje a gente vê crianças brincando no meio do lixo, dividindo o espaço com as cabras e brincando num balanço improvisado, que afinal de contas é uma das poucas diversões que eles têm. Ela era muito firme, ia no lixão e trazia as crianças. Não se importava que elas estivessem sujas ou doentes. Thank you very much. Thank you. Thank you. A primeira escola da Madre tem hoje uma capela com a imagem de Santa Teresa de Calcutá, ao lado de Cristo e dos dizeres "Tenho sede". Ao longo da vida, a Madre conquistou muitos admiradores, dentro e fora da Índia. Reuniu-se com poderosos, encontrou parceiros importantes como a princesa Diana e se reuniu também com alguns ditadores, como o corrupto Baby Doc do Haiti, cumprindo a própria determinação de jamais pedir doações, pois elas deveriam vir espontaneamente, recebeu milhões e milhões de dólares de ajuda para suas obras de caridade. Os defensores de Madre Teresa diziam que encontros com poderosos, mesmo que fossem corruptos, se justificavam, pois a Madre tinha que lidar com a realidade política para defender sua causa. Mas ela foi muito criticada ao combater o aborto e dizer que o sofrimento era um dom de Deus. Seus maiores opositores diziam que Madre Teresa era amiga da pobreza e não dos pobres, e levava a igreja de volta aos tempos medievais, vendendo perdão aos ricos, enquanto pregava resignação aos miseráveis. Para quem acompanhava o trabalho da Madre, a crítica era uma terrível distorção de seu único desejo: ajudar os pobres e doentes e diminuir o sofrimento de quem já não tinha esperança. Madre Teresa sempre enfrentou dificuldades na vida dela e principalmente no dia que resolveu fundar o primeiro abrigo. O prédio que havia sido concedido pelo governo da Índia ficava do lado de um grande templo hindu. Isso levou a população a pensar que Madre Teresa estava querendo converter os hindus ao catolicismo. Teve uma grande manifestação na porta, até que veio um policial com a missão de tirar Madre Teresa e fechar o abrigo. O problema é que quando o policial entrou, o que ele viu foi uma mulher limpando o corpo de uma pessoa muito doente. O policial voltou até a porta e perguntou à multidão se alguém ali estaria disposto a fazer o trabalho que Madre Teresa fazia. Como ninguém se manifestou, ele deixou o lugar e a obra seguiu em frente. Madre Teresa cuidou de leprosos, vítimas de AIDS e de outras doenças curáveis ou incuráveis. Criou abrigos para crianças e idosos e espalhou suas missionárias pelo mundo. E assim, a ordem que começou com 12 freiras tem hoje quase 6.000. Os mais de 500 centros de atendimento recebem também inúmeros voluntários, como esse espanhol que passa 6 meses por ano
cuidando da dignidade dos indigentes de Calcutá. Madre Teresa buscava a los pobres de los pobres. Quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979, Teresa de Calcutá disse que não merecia. Depois de sua morte, as cartas que escrevia a seus conselheiros revelaram que a madre se sentia abandonada por Deus. Vivo essa terrível sensação de perda, essa escuridão, ela escreveu. Existem santos que estão, assim, num primeiro patamar, tipo São Francisco de Assis, Teresa d'Ávila e João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, esses grandes santos fundadores que fizeram a diferença na humanidade. Teresa de Calcutá é uma santa de primeira grandeza. Nos últimos anos de vida, no século passado, Madre Teresa já era percebida e tratada como santa. Tanto que apenas 2 anos depois da morte dela, o Papa João Paulo II quebrou o protocolo e deu o primeiro passo em direção à santidade de Madre Teresa. O milagre que justificava a beatificação, a suposta cura de um tumor em uma indiana que contou ter visto uma luz sair de uma foto de Madre Teresa em sua casa, foi questionada por médicos indianos, que disseram se tratar apenas de um cisto. O segundo milagre é a recuperação do brasileiro Marcílio Andrino, depois de ser diagnosticado com uma infecção cerebral em 2008, foi atribuído aos pedidos feitos por sua família em orações à Madre Teresa. Em Calcutá, o quarto da missionária foi transformado em museu. E a irmã Nicole, que conviveu com a madre em seus últimos anos, nos contou que ela sabia que seria santa. She said that. Se algum dia eu for santa, Madre Teresa escreveu numa carta, serei certamente uma santa das trevas. Estarei continuamente ausente do céu para acender a luz daqueles que estão na escuridão da terra. Hoje, 19 anos depois de morrer com problema no coração, Teresa passou a ser chamada oficialmente de Santa Teresa de Calcutá. Mas aqui nesse pedaço da Índia, onde tem até monumento em praça pública para ela, os mais pobres entre os pobres sempre pensaram assim.